No último sábado, o Brasil teve uma nova surpresa no cenário do cinema nacional. Wagner Moura simplesmente entrou para a história e se tornou o primeiro ator brasileiro a ganhar um prêmio em Cannes, pela sua atuação no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. E não há nada mais justo nesse canal do que eu fazer um vídeo especial para esse cara que tem diversos papéis tão marcantes e se tornou uma referência nacional para quem tem o sonho de ser um grande ator. Um baiano que superou inúmeras dificuldades e hoje tem o privilégio de ganhar a vida com sua atuação. No vídeo de hoje eu vou te contar toda a trajetória do grandioso Wagner Moura, o brasileiro que vem fazendo história. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que toda semana tem vídeo novo. Meu nome é Murilo Caffa e você tá no Por Trás das Câmeras. Wagner Moura nasceu no dia 27 de junho de 1976, em Salvador, Bahia. Apesar de ter nascido em Salvador, ele foi criado em Rodelas, uma cidade bem pequena no estado, a 540 quilômetros da capital. Seu pai era um militar e por conta disso sua família vivia se mudando. Inclusive eles foram até pro Rio de Janeiro em certa ocasião. Devido a diversas mudanças, o Wagner tinha que se adaptar rapidamente às suas novas companhias, e ele nunca conseguiu se estabelecer em nenhum grupo. Foi quando, por influência de uma de suas poucas amigas, que ele conheceu o teatro, e ele entendeu que aquele novo mundo era dele. Nessa época do teatro, Wagner Moura conheceu seus grandes amigos, Vladimir Brista e Lázaro Ramos, e esses cultivam a amizade até hoje, e são muito bem sucedidos também. E apesar do cara se dar muito bem no teatro, ele não queria isso para sua vida. Na verdade, ele queria se tornar um jornalista, e acabou se formando pela Universidade Federal da Bahia e iniciou na profissão. No início dos anos 2000, ele foi repórter da Michele Maria Entrevista, programa de entrevistas da TV Bahia. E esse programa era no mesmo estilo do programa do Amaury Júnior, sabe? De entrevistas com famosos, e eu vou tentar colocar algumas fotos aqui para vocês terem noção do que eu tô falando. Enfim, o sucesso na carreira de ator surgiu quando ele seguiu com a peça A Máquina pro Rio de Janeiro, junto com Lázaro Ramos e Vladimir Brista, em uma temporada de grande sucesso. Essa peça foi a porta de entrada do Wagner Moura pro mundo cinematográfico. E o seu primeiro longa-metragem foi O Sabor da Paixão, da venezuelana Fina Torres, na qual ele fez uma pequena participação. E com a retomada do cinema brasileiro e a abertura para novos atores, ele conseguiu papel em várias produções, como Abril Despedaçado de Walter Salles, Três Marias de Aloysio Abranches e Deus é Brasileiro de Cacá Diegues. Esse último inclusive era para ser feito pelo Selton Mello, só que ele não pôde aceitar. E Wagner Moura depois mandou um e-mail para agradecer ao colega. Enfim, o cara tava se virando, fazendo um filme aqui, outro ali, e aos poucos fortalecendo seu nome nos bastidores. Foi quando apareceu Carandiru, um filme baseado no livro de Drauzio Varela, do qual Wagner tinha lido e gostado muito. O cara precisava fazer o teste, porque queria participar de qualquer jeito daquele filme. Só que nessa mesma época ele estava gravando o filme Deus é Brasileiro. E por estar ocupado com as gravações e impossibilitado de aparecer nas audições presenciais em outro estado, ele pediu pro encarregado do making off ajudar a gravar uma fita que seria enviada para a produção do filme. Só que ela ficou extremamente escura e muito mal feita, e só possibilitava ouvir o ator lendo trechos do livro. Tempos depois, Hector Babenco o chamaria para um encontro em São Paulo, pois ficou curioso em conhecer o dono da voz. E o ator conseguiu entrar no elenco por conta disso. Ele interpretou o traficante viciado em drogas Zico. E rapaziada, esse filme fez muito sucesso na época. Ele contava com um elenco recheado de bons atores, como Rodrigo Santoro, Caio Blá e até Sabotage participou do filme. A carreira de Wagner deu um passo além. E como todo mundo sabe, o auge pro ator brasileiro naquela época era a TV Globo. Após o filme, Wagner foi convidado pelo próprio Antônio Fagundes a ingressar na emissora para participar do seriado Carga Pesada, um grande sucesso na televisão brasileira. No seriado ele fazia o papel de Pedrinho, que era filho de Bino, aquele que percebeu tarde demais a cilada. E vocês sabem que quando um ator entrar na Globo ele passa a ser muito conhecido aqui no Brasil, né? Então a partir desse ponto o Sr. Wagner Moura já era uma figura carimbada no imaginário popular e ganhou destaque em outras produções da emissora, como é o caso do seriado Sexo Frágil, da novela Lua Me Disse, a série JK, e ele até fez algumas participações em grandes programas como A Grande Família. Porém seu trabalho mais marcante na TV foi na novela Paraíso Tropical, onde ele interpreta o empresário do mal, Olavo Novaes. E outro papel que era pra ser de Selton Mello, que é uma coincidência, né? Olavo e a prostituta Bebel, interpretada pela Camila Pitanga, tornaram-se os grandes destaques da novela. E isso foi uma ideia da dupla de atores de intensificar a relação de afeto entre os dois personagens, pois parecia interessante pra trama. E realmente foi. Até hoje é comum rodar algum corte dessa novela com alguma cena icônica do casal. E nessa mesma época o Wagner aumentou ainda mais a sua popularidade no cinema nacional, com o filme Tropa de Elite. Esse filme, rapaziada, como vocês devem saber, foi um marco pro cinema nacional,
e se transformou num fenômeno brasileiro. Tropa de Elite inicialmente teria o aspirante Matias como protagonista do filme, porém durante a edição foi percebido que mostrar o ponto de vista do Capitão Nascimento daria o tom e energia que a produção buscava. A partir disso a sinopse foi alterada, a produção foi remontada e Wagner Moura precisou gravar a narração às pressas e se tornou protagonista do filme. O filme bateu recordes de bilheteria, foi premiado no Brasil e na Europa e gerou controvérsias e debates sobre a pirataria, a abordagem policial e principalmente sobre a violência urbana. Esse filme é bem polêmico e até hoje gera discussão, e foi responsável por alavancar ainda mais o Wagner Moura ao estrelato. E o cara atua demais aqui, rapaziada. Chega a ser assustador como aquela figura do Wagner se transforma num capitão parrudo do BOPE. Ele realmente trabalhou demais aqui e foi reconhecido pelo seu trabalho com muito mérito. Tropa de Elite teve uma sequência de grande sucesso e trouxe Wagner Moura no papel novamente. Apesar de não ser tão bom quanto o primeiro na minha opinião, o Wagner Moura aqui tá bem demais novamente. Enfim, Wagner além de fazer sucesso na TV e no cinema também se dedicou a fazer sucesso na música, porque ele simplesmente se apresentou como vocalista de uma banda chamada Sua Mãe. Nessa época ele acabou recusando alguns convites da Globo para participar de algumas novelas, e sua carreira só ficaria maior a partir daí, por incrível que pareça. Em 2013 o cara simplesmente fez sua estreia em Hollywood, com o filme Elysium, só que infelizmente esse filme foi extremamente mal recebido, e dessa vez sua atuação não salvou. Na realidade é essa. Porém, o cara já começou a dar as caras e conseguiu adquirir experiência no cinema internacional, o que foi muito importante. E os anos foram passando e o cara foi fazendo mais alguns filmes como Praia do Futuro e Rio Eu Te Amo. Quando em abril de 2015, Wagner foi confirmado para interpretar um dos 7 homens do filme 7 Homens e um Destino, refilmagem do clássico de faroeste de 60, ao lado de nomes como Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke e diversos outros grandes nomes. Realmente seria uma baita oportunidade para o cara se destacar por lá. Porém, infelizmente ele teve que declinar do convite devido às filmagens da série Narcos, da qual ele já era confirmado como protagonista. E sinceramente, valeu muito a pena. Porque o cara foi responsável por dar vida ao maior narcotraficante da história da humanidade. Um dos homens mais ricos e poderosos que fomentou o crime e aterrorizou a Colômbia por anos. Simplesmente Pablo Emílio Escobar. Rapaziada, pra quem nunca assistiu a essa série, tá perdendo muito tempo. Não só pela atuação magnífica do Wagner Moura, mas também por toda a história maluca do Pablo Escobar. Wagner Moura ficou muito conhecido no mundo por conta desse papel. Inclusive deu várias entrevistas em diversos programas americanos e foi até indicado ao Globo de Ouro em 2016. E a carreira dele finalmente alcançou patamares internacionais, mostrando que é possível sim um ator brasileiro chegar até lá. Enfim, em 2021 ele passou a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, passando assim a ter direito ao voto no Oscar. E em novembro do mesmo ano foi disponibilizada a 3ª temporada de Narcos no México, na qual ele atuou como diretor em 2 episódios. No mesmo período conseguiu lançar seu primeiro filme como diretor, Marighella, nos cinemas brasileiros. Um outro papel marcante que Wagner conseguiu e pouca gente sabe foi no filme Gato de Botas 2, onde o cara simplesmente fez a voz do vilão do filme, o Lobo Mau. A dublagem dele para esse filme é uma coisa absurdamente boa e recebeu diversos elogios pelo trabalho. E em 2024 o cara teve um papel extremamente importante num filme da A24 chamado Guerra Civil, ao lado de Kirsten Dunst, onde o Wagner interpreta um jornalista político que tem a missão de conseguir exercer seu trabalho no meio de um cenário de guerra caótico, ao lado da sua equipe. O filme foi bem elogiado e mais uma vez Wagner Moura mandou muito bem no seu papel. E chegamos no dia de hoje, né, rapaziada? Wagner Moura simplesmente está em um dos melhores momentos da sua carreira. Ele protagonizou uma série de sucesso chamada Ladrões de Drogas, que pra quem quiser assistir tá disponível na Apple TV. E o principal de tudo, ele protagonizou um novo filme de Kleber Mendonça Filho, chamado Agente Secreto. Ambientado no Recife durante a década de 70, o longa conta a história de Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de paz, mas acaba confrontado por segredos do passado e pela repressão no regime militar. Bom, o filme estreou mundialmente no Festival de Cannes, onde foi selecionado para disputar a Palma de Ouro, marcando mais um importante momento do cinema brasileiro no cenário internacional, vale ressaltar. O longa rendeu o prêmio de interpretação masculina para o Wagner Moura inédita no Festival de Cannes de 2025 e o prêmio de melhor diretor para Kleber Mendonça Filho. Rapaziada, esse feito é gigantesco. É mais um orgulho para o cinema nacional que vem se expandindo tanto ao longo desses últimos anos. Eu ainda não assisti esse filme, não sei ao certo quando ele vai chegar aqui no Brasil, mas talvez nós estejamos diante de um novo Ainda Estou Aqui, e que pode concorrer a outros grandes prêmios também, e a gente vai ficar na torcida. Apesar de já estarmos muito felizes com o prêmio de um dos nossos maiores atores do Brasil, que é o Wagner Moura. Rapaziada, o Wagner Moura fez muitos filmes, muitas séries e muitas peças de teatro. Infelizmente, nesse pequeno vídeo não tem como eu falar sobre tudo que o cara fez, porque senão o vídeo teria mais de 1 hora. Mas eu espero que esse vídeo sirva para pelo menos
você que está assistindo conhecer um pouco da história e da trajetória de um ator tão talentoso que nós temos em nosso país. Um cara que saiu de uma pequena cidade na Bahia para brilhar debaixo dos maiores holofotes do mundo. Wagner Moura é sem dúvidas um exemplo, uma inspiração e o principal de tudo, um excelente ator. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal e principalmente deixem um comentário aqui no vídeo. Caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo. Então é isso e a gente se vê numa próxima. Valeu!